Esta é a história do dia da Rádio Observador. Que mensagens vem trazer o Papa Francisco a Lisboa? Yo estoy preparado, Yo ya tengo todo en la mano porque tengo ganas de ir. Algunos piensan que por la enfermedad no puedo ir, pero el médico me dijo que puedo ir. Así que voy a estar con ustedes. Há pouco mais de um mês, o Papa agarrava numa mochila com o símbolo da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa e garantia: estou preparado. Isto apesar de todos os sustos de saúde que o líder da Igreja Católica viveu nos últimos meses e que chegaram a levantar dúvidas sobre a vinda de Francisco a Portugal. Pode ser o Papa, mas é também um peregrino. Mais um, entre milhares, naquele que é o maior evento promovido pela Igreja Católica a nível mundial. Esta é a primeira Jornada Mundial da Juventude depois da pandemia e decorre numa altura em que há uma guerra em curso na Europa. Aos 86 anos e com uma saúde que tem vindo a fragilizar-se, o Papa tem uma agenda intensa nestes dias em Portugal. Serão 8 discursos e 2 homilias, para além dos encontros privados que vai ter. Vamos olhar para o que vão ser estes dias com a ajuda de João Francisco Gomes, jornalista do Observador que acompanha habitualmente os assuntos religiosos e que integra o grupo de jornalistas que segue com a comitiva papal. E vamos também tentar perceber que mensagens procurará Francisco passar em Lisboa. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vindo, João Francisco. Olá, João. João, neste momento em que gravamos esta conversa, ainda estás em Roma, muito próximo da Praça de São Pedro. Tu fazes parte do grupo restrito de jornalistas que nos próximos dias acompanha o Papa Francisco de muito perto, começando pela viagem de Roma para Lisboa e só acabando depois no domingo no regresso ao Vaticano. Não deve ser fácil conseguir um bilhete para o avião do Papa. Como é que isso acontece? Explica-nos lá. Também não é especialmente difícil. É assim, o avião do Papa Francisco, o voo papal, tem sempre um conjunto de lugares guardados para os jornalistas que o acompanham. E, portanto, a maioria desses lugares de jornalistas são ocupados por jornalistas que têm acreditação permanente no Vaticano, aqueles que nós chamamos na gíria os vaticanistas, e que acompanham de modo permanente a atualidade no Vaticano. Mas é também reservado um conjunto de lugares mais limitado para jornalistas do país que o Papa vai visitar, para que também possam acompanhar de perto a viagem do Papa. E, portanto, aquilo que fizemos foi o Observador candidatou-se a um desses lugares e, à semelhança de vários outros meios de comunicação portugueses, 11 jornalistas portugueses no meio da comitiva, iremos também estar a bordo do avião. Portanto, este será um voo naturalmente com mais jornalistas portugueses do que é costume. Neste primeiro dia em Portugal, o Papa não irá participar ainda nas atividades da Jornada Mundial da Juventude. Portanto, será um dia mais protocolar, com encontros com as autoridades políticas, civis, mas também membros da Igreja. Sim, é verdade. No primeiro dia o Papa Francisco vai procurar concentrar, digamos assim, todos aqueles que são os seus compromissos oficiais enquanto chefe de Estado do Vaticano. Vai encontrar-se com o Presidente da República, com o Primeiro-Ministro, vai encontrar-se com o corpo diplomático e depois, efetivamente, ao final do dia, à tarde, vai ter um encontro também com o clero português, portanto, com os padres, bispos, diáconos, religiosos, religiosas, etc. E, portanto, neste dia, nesta quarta-feira, efetivamente o Papa ainda não estará propriamente integrado naquilo que é a agenda da Jornada da Juventude, mas sim naquilo que será a sua visita de Estado a Portugal. Esse primeiro momento na jornada só acontecerá na quinta-feira, mas já lá vamos, porque ainda antes disso, durante o dia, na quinta-feira, o Papa tem durante a manhã 2 encontros diferentes com jovens. Que encontros serão esses? É verdade, o Papa Francisco na quinta-feira vai encontrar-se primeiro com jovens universitários na Universidade Católica Portuguesa e depois com elementos da Fundação Escolas Ocorrentes em Cascais. São 2 momentos que eu acho que serão determinantes para nós percebermos qual será a mensagem do Papa Francisco para esta Jornada da Juventude. Portanto, o Papa vai focar-se naquilo que é a sua grande prioridade, que são os jovens,
e vai falar para os universitários e também para os elementos da Fundação, que é uma fundação, já agora, que ele próprio, quando era arcebispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, fundou na Argentina e que, entretanto, se disseminou por todo o mundo. E, portanto, acho que será muito interessante olhar para aquilo que serão os discursos do Papa nesses 2 momentos da manhã de quinta-feira, para compreender o que é que o Papa quer transmitir à juventude e ao mundo com esta Jornada Mundial da Juventude. João, e quando é que o Papa se junta então verdadeiramente aos peregrinos que vieram para esta Jornada Mundial da Juventude e o que é que vai acontecer? O primeiro momento do Papa na Jornada Mundial da Juventude propriamente dita será na quinta-feira à tarde com a cerimónia de acolhimento. Será uma grande celebração no Parque Eduardo VII ao final da tarde, em que o Papa Francisco vai ser formalmente recebido pelos jovens participantes na Jornada Mundial da Juventude. Vai ser um momento que terá uma primeira parte de dança e música, com a atuação de alguns artistas bem conhecidos dos portugueses, e depois que terá uma vertente também litúrgica no final, com a leitura de um excerto do Evangelho e também com uma intervenção do Papa Francisco, em que será, podemos dizer, o primeiro grande discurso, ou a primeira grande intervenção do Papa em Lisboa, para uma grande multidão. Será o primeiro grande banho de multidão do Papa Francisco em Lisboa. E durante a semana, as atenções e atividades desta jornada centram-se de facto no Parque Eduardo VII, em Lisboa. O último momento aí será na sexta-feira à noite, certo? Sim, será o momento da Via Sacra, em que o Papa Francisco vai presidir a celebração da Via Sacra, uma celebração muito conhecida da Igreja Católica, que representa os passos de Jesus, as 14 estações do caminho de Jesus rumo à cruz, rumo ao Calvário, que é uma celebração que os católicos realizam especialmente na Semana Santa, mas também ao longo de todo o ano, às sextas-feiras, e tem sido, desde há vários anos, um elemento fulcral da Jornada Mundial da Juventude. É a realização de uma grande via sacra na sexta-feira do fim de semana correspondente à jornada, com a participação de centenas de milhares de jovens que se esperam no Parque Eduardo VII, e também um momento com música, com teatro, com várias atuações que vão encenar, por assim dizer, as 14 estações da Via Sacra, naquele palco construído no Parque Eduardo VII, com grandes colunas, em que a cruz, enfim, andará por todo o palco, e no final, então, o Papa Francisco fará a sua intervenção, que será o seu último grande discurso para a juventude, ali no Parque Eduardo VII. Já voltamos à conversa com João Francisco Gomes, jornalista do Observador, que acompanha de perto o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude. Temos falado muito do programa desta jornada e na segunda parte vamos falar também do fim de semana, mas vamos também falar sobre algo importante. Que mensagens poderá o Papa trazer neste acontecimento que decorre por estes dias em Lisboa? As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tiger Man. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com o jornalista João Francisco Gomes. João, vamos olhar para um dos momentos que se prevêem marcantes também desta visita do Papa a Portugal durante estes dias e que de resto foi referido igualmente pelo secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, em antecipação a esta viagem. É uma visita importante onde o Santo Padre encontrará i giovani ammalati, ecco, e pregherà con loro il Santo Rosario, un momento intenso
No sábado, o Papa Francisco visita Fátima, uma curta visita de apenas 2 horas, mas que o Vaticano antecipa que será um momento intenso. Sim, o Papa Francisco logo desde o início deixou bem clara a sua intenção de visitar o Santuário de Fátima durante a Jornada Mundial da Juventude. Aliás, tem sido relativamente comum que o Papa, durante a Jornada Mundial da Juventude, visite alguns lugares de importância para o país, incluindo santuários marianos, e há até uma razão de ordem prática para isto. Haverá muita gente em Portugal que não quer deixar de ver o Papa Francisco na sua passagem pelo país e, portanto, poder vê-lo em Fátima será também uma maneira das autoridades evitarem uma afluência ainda maior de pessoas a Lisboa, caso o Papa só passasse por Lisboa. Mas, naturalmente, não podemos esquecer que Fátima é o coração da fé católica em Portugal, não é? O centro da presença da Igreja Católica. O Papa já lá esteve em 2017 para a canonização dos pastorinhos e agora volta para uma visita que será curta, mas será um momento de facto muito intenso em que o Papa vai durante umas horas suspender ali a sua participação na Jornada Mundial da Juventude para falar para um público que será mais amplo, será a totalidade do país e do mundo. E depois de Fátima, o Papa regressa então a Lisboa para um fim de semana que será o grande culminar deste evento mundial. Explica-nos também de forma sucinta o que vai acontecer durante o fim de semana e o que vai fazer o Papa Francisco. Sim, o fim de semana será o ponto alto da Jornada Mundial da Juventude. Podemos destacar 2 celebrações fundamentais. No sábado à noite, a grande vigília de oração com os jovens no Parque Tejo, que é o grande recinto que acolherá aquilo que se espera que seja mais de 1 milhão de jovens em Lisboa, e depois no mesmo recinto, onde os jovens ficarão a dormir durante toda a noite, no mesmo recinto, na manhã de domingo, a missa de envio, ou seja, a última celebração do Papa Francisco em Lisboa antes de regressar a Roma. E não é fácil. Não é fácil porque estamos de crisis em crisis. Salimos de uma crise de pandemia, entramos em uma crise econômica e agora la crisis de la guerra, que é dos piores males que podem suceder. Há um ano, num vídeo a lançar esta Jornada Mundial da Juventude, o Papa já referia que o evento acontece num mundo em mudança profunda. Como é que o Papa e o Vaticano olham também para esta que é a primeira jornada após a pandemia e num momento em que decorre uma guerra na Europa? Esse é um ponto fundamental. O Papa Francisco tem falado muito aos jovens desta geração, esta juventude contemporânea, sobre um tema fundamental que é o tema da esperança. A juventude de hoje arrisca perder a esperança num futuro melhor, e a esperança que é um dos elementos que nos faz agir. E de facto esta é a primeira jornada após a pandemia, portanto após o momento de confinamento, e é também uma jornada que acontece no momento em que a guerra volta ao continente europeu, e o Papa Francisco já deixou claro que não vai esquecer estas 2 questões nas suas mensagens em Portugal, em que procurará naturalmente deixar uma mensagem de esperança à Europa e ao mundo e à juventude de hoje, para que possa também ser protagonista de uma mudança que se espera que aconteça no mundo. E de resto, o tema escolhido para esta jornada é Maria levantou-se e partiu apressadamente. Ora, por que esta escolha? Ajuda-nos aqui a contextualizar esta frase e este tema. O Papa Francisco, já nas mensagens que escreveu para esta jornada, centrou a sua escolha, a escolha deste tema como mote para a Jornada Mundial da Juventude, sobretudo nos verbos desta frase, o levantar-se e o partir com pressa. E de facto esta é uma mensagem com a qual o Papa pretende interpelar a juventude de hoje, que não fique sentada, que se levante e que parta com pressa, tal como, e este episódio lembra a visitação, não é? O momento em que Maria visita a sua prima Isabel quando sabe que ela está grávida, e de facto aquilo que o Papa diz, e cito da mensagem dele, é que para os jovens é um tempo de voltar a partir apressadamente para encontros concretos que permitam superar as distâncias entre gerações, entre classes, entre etnias, entre grupos,
e que também ajudará a superar as guerras. E, portanto, esta ideia dos verbos de movimento, esta ideia de pedir aos jovens que sejam protagonistas das suas próprias histórias e também protagonistas da história do mundo, que se levantem e que partam apressadamente para aquilo que sentem que é o encontro com os outros, com os diferentes, é aquilo que o Papa quer sublinhar com a escolha deste excerto do Evangelho como tema da Jornada Mundial da Juventude. O Papa tem neste momento 86 anos, tem uma saúde que sabemos tem vindo a fragilizar-se, mas não é por isso que vai deixar de ter uma agenda menos intensa nestes dias em Lisboa. Serão pelo menos 8 discursos, 2 homilias. Que mensagem ou mensagens é que achas que o Papa trará consigo para transmitir nesta Jornada Mundial? Enfim, sem fazer futurologia, que é sempre difícil, mas que temas esperas que poderá abordar durante estes dias em Portugal? É difícil e arriscado fazer futurologia, sim. mas podemos ter-nos àquilo que foi o que já foi dito pelo porta-voz do Vaticano sobre o que se espera que seja a mensagem do Papa Francisco em Lisboa. O porta-voz do Vaticano já disse aqui que a expectativa é que o Papa Francisco faça uma grande catequese para o mundo de hoje. Ou seja, que possa passar uma mensagem de fundo, de esperança para as novas gerações, mas não para as novas gerações idealizadas ou para novas gerações hipotéticas, mas para a geração concreta que tem pela frente. Marcada pela guerra, marcada pela pandemia, marcada também pela transição para o mundo digital, enfim, marcada por uma série de elementos que o Papa bem conhece, como tem vindo a demonstrar nos seus discursos, e que o Papa procurará interpelar nessas muitas intervenções que fará em Lisboa durante esta semana. João, pensas que uma questão que tem sido também muito polémica, que é a questão dos abusos no contexto da Igreja em Portugal, será algo também que o Papa poderá vir de alguma forma mencionar ou abordar em alguma das suas intervenções? Sim, parece-me natural que o Papa fale do tema. Não sei se nas suas intervenções públicas fará referência ao assunto, mas o que é certo é que está marcado um encontro entre o Papa Francisco e um grupo de vítimas de abusos sexuais de menores no contexto da Igreja em Portugal. Essa reunião, enfim, não será pública, nem será publicitada a sua hora e local, mas sabe-se que o Papa se vai encontrar com as vítimas e que, portanto, também não quis deixar de lado esta ferida aberta na Igreja Católica em Portugal, claramente, poucos meses depois de termos conhecido o relatório da Comissão Independente, e, portanto, esse será um dos temas a que o Papa dará atenção na sua passagem por Portugal, naturalmente. Obrigado, João Francisco Gomes. Obrigado. João Francisco Gomes é jornalista do Observador, acompanha habitualmente os assuntos religiosos e integra o grupo de jornalistas que segue com a comitiva papal durante os próximos dias. Pode acompanhar todas as incidências desta Jornada Mundial da Juventude ao segundo no site do Observador e também na Rádio Observador, que, para além dos noticiários e reportagens, contará com várias emissões especiais ao longo dos próximos dias. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos sons da Vatican News. A sonoplastia é do Artur Costa e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.